Olá, essa é uma aula de estudos amazônicos para o 8º ano, na Escola de Ensino Fundamental José Luiz Cláudio. Meu nome é Valter Martins de Souza, eu sou o professor dessa disciplina. E na aula de hoje, nós iremos começar falando sobre as florestas no mundo ocidental e a relação dessas florestas com o povo. Ou seja, vamos falar dos tipos de floresta que existem no mundo afora. Uma delas é a floresta amazônica e também uma outra seria as florestas da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos. Nesse caso aqui, essa é a floresta amazônica. E vamos começar falando do Brasil, do seu tamanho e do tamanho dos outros países, para poder falar também dessas florestas. No caso, o Brasil, ele é o quinto maior país do mundo. O primeiro é a Rússia, depois vem o Canadá, a China, os Estados Unidos, aí vem o Brasil. O tamanho do Brasil é de 8.511.965 km². E a Rússia, ela é enorme também. A Rússia tem 17.075.400 km². O Canadá tem quase 10 milhões de km². A China, pouco mais de 9 milhões e meio de km². Os Estados Unidos, 9 milhões 363 e uma fração de km². O Brasil tem pouco mais de 8 milhões e meio de km². E esse tamanho desses países facilita para que haja agricultura neles, para que as pessoas plantem seus alimentos. No caso do Brasil, ele tem a vantagem de ter a maior área utilizável para a agricultura, porque o país não é afetado por geleiras, não tem áreas excessivamente frias, não há deserto ou outros graves impedimentos à vida humana. Há poucas áreas inóspitas, ocupam uma extensão de terra reduzida, enquanto se leva em conta o tamanho do país. Ou seja, o Brasil é enorme e tem uma área também enorme para se produzir produtos agrícolas, tanto da agricultura familiar quanto da agricultura comercial. A maior parte do território do país é habitável, ou seja, a maior parte do território daqui do Brasil dá para as pessoas viverem, embora nem todo o território do Brasil esteja ocupado. E a gente pode notar que esse não é o caso da floresta amazônica, porque ela está ocupada. A floresta amazônica não é densamente povoada, mas ela já está ocupada. Ou seja, essa floresta amazônica é habitada por índios, quilombolas, habitantes de antigos quilombos, caboclos, naturais da região, como extrator de castanha, seringa, etc., pescadores, colonos, ribeirinhos em geral. Os imigrantes antigos chegaram há décadas com suas famílias e também os novos que vieram para a região mais recente. Ou seja, embora a região amazônica seja enorme, mas ela não é desabitada, ela é habitada. Uma série de povos vive aqui. Nesse caso, a gente está mostrando índios, uma população indígena que já vive aqui há milhares de anos, e uma população quilombola, que são remanescentes de quilombos. Pessoas que são descendentes de pessoas que foram escravizadas e que fugiram e passaram a morar no interior da floresta em locais chamados quilombos. Por isso são chamados de descendentes quilombolas. Outras pessoas que também vivem aqui na Amazônia são as pessoas que vivem de extrair a castanha, que vivem de extrair o látex, os pescadores. Esses também já vivem há muito tempo aqui na Amazônia, né? E por isso a gente não pode dizer que a floresta é desabitada. Ela pode ser pouco povoada, mas ela é habitada. E dos 734.127 índios que vivem no Brasil, que o Censo Demográfico registrou em 2010, 213.637 habitam a região norte, ou seja, 29% desses índios vivem aqui na região norte. Está aqui os índios e aqui a região norte, a qual grande parte dos índios brasileiros vivem. Grande parte, aqui no caso 29% dos índios brasileiros vivem na região norte. E as florestas amazônicas são diferentes das florestas da América do Norte e da Europa, onde já há poucas matas originais e aqui existe não apresentam uma grande variedade de espécies, que dificulta a vida humana nelas.
No caso aqui é a floresta amazônica, que ela é bastante diversificada, e aqui uma floresta lá dos Estados Unidos. E notem que aqui existem poucas espécies de árvores. As árvores são tudo parecidas uma com a outra, porque as espécies se diferenciam, são poucas. E aqui não, há uma variedade enorme de espécies vegetais. E isso facilita a vida humana, faz com que haja mais recursos para que os humanos que aqui habitam possam sobreviver. E na Europa ainda existem algumas áreas de mata primária, ou original, situada principalmente na Alemanha e na Polônia. Nesse caso aqui é uma mata primária, ou original, que ainda não foi desmatada, lá na Alemanha. Esse outro caso aqui é uma mata primária também, que não foi desmatada lá na Polônia. Aqui é uma floresta lá na Rússia. A Rússia possui enormes florestas primárias, mas grande parte dela está situada em áreas excessivamente geladas. No resto da Europa, há algumas pequenas florestas primárias, em geral situadas nas altas montanhas, onde o acesso humano é muito difícil. Ou seja, na Europa como um todo, incluindo aqui a Rússia, existem florestas. Só que as florestas elas ficam em áreas que são difíceis para os humanos habitarem, por ser extremamente fria, principalmente. Ou no alto de uma montanha, ou em área que é difícil para os seres humanos acessarem devido principalmente ao frio. E o mesmo acontece com os países da América do Norte. Os Estados Unidos e o Canadá possuem vastas áreas de florestas nativas, mas muitas delas estão situadas em zonas frias e de montanhas. Na Rússia, enfim, em todo o norte da Europa e da Ásia, há ainda extensas florestas. São as florestas boreais, muito diferentes das florestas tropicais, como as que predominam no Brasil. Notem aqui que aqui é uma floresta boreal, uma floresta de clima bastante frio. Ela é coberta por neve e gelo durante a maior parte do ano. Isso dificulta enormemente que as pessoas possam viver nesses locais. Isso dificulta enormemente que haja animais, ou muitos animais. Existem animais aqui, mas só que em pequenas quantidades. E também em pequena variedade. As florestas boreais estão situadas em áreas excessivamente frias, com neve e solo frio ou mesmo petrificado pelo gelo durante grande parte do ano. Suas árvores são resistentes ao frio, mas apresentam um crescimento muito lento. Algumas das espécies levam séculos para atingir uma altura razoável. Apresentam uma variedade pequena de espécies. Predominam as chamadas coníferas. Quase 40% das florestas do planeta são desse tipo. Além de ser difícil a permanência humana nelas, os próprios animais e vegetais têm dificuldade de sobreviver nesse espaço onde a natureza é pobre. Então, essas florestas boreais são extremamente pobres em relação à diversidade animal e à diversidade vegetal. Isso dificulta que as populações possam se fixar nela e nela sobreviver. Por essas razões, as florestas dos países europeus, norte-americanos e asiáticos, exceto a Índia e alguns países menores, acabam sendo um pouco parecidas umas com as outras. Florestas boreais ao norte e florestas plantadas na maior parte da região de clima mais quente. Em ambos os casos, há pouca diversidade de espécies de animais e vegetais. Por essa razão, todas as florestas desses continentes são quase totalmente desabitadas há muito tempo. No caso aqui, uma floresta congelada. Ela é uma floresta natural, a natureza que produziu. Mas é difícil de habitar nela, devido a ter poucas espécies de animais e poucas espécies vegetais. Aqui uma floresta plantada. Também a diversidade aqui é mínima. Só vai ter principalmente as árvores que foram plantadas. E animais aqui são poucos, porque não há alimento para eles. Então isso dificulta que as pessoas possam se fixar nessas florestas, nesses países europeus e asiáticos. As florestas amazônicas são diferentes delas somente na paisagem. Não são diferentes somente na paisagem, nem na variedade de espécies que apresentam. São diferentes em quase tudo, especialmente na relação com os povos. Aqui é a floresta amazônica, que apresenta uma diversidade enorme de plantas e de animais. E isso faz com que a relação dos povos na floresta amazônica, não entre os povos, mas do povo com a floresta, seja muito maior. Existe uma população muito maior vivendo nas florestas aqui da Amazônia do que lá nas florestas da Europa e da Ásia. Nossos índios, caboclos e ribeirinhos em geral, não somente habitam as florestas como precisam dela para sobreviver. Ou seja, a população que aqui vive retira da natureza os recursos dos quais elas vão necessitar para sobreviver. E isso não quer dizer
que nos países como o Canadá e Estados Unidos não tenham populações naturais como aqui tem. No caso do Brasil, as populações naturais são principalmente as populações indígenas. Mas tem ribeirinho, tem uma série de outras populações que vivem no interior da floresta. Já nos Estados Unidos e no Canadá, praticamente os índios não dependem das florestas para sobreviver, nem sequer vivem nelas. Por quê? Porque grande parte dos índios são empresários, recebem dinheiro de empresas que exploram petróleo, outras atividades econômicas em suas terras. Então, grande parte dos índios americanos não vive da floresta. Eles vivem de extração de petróleo, de criação de animais e uma série de outras coisas, mas não de extrair recursos da floresta. Mas há também, nos Estados Unidos e no Canadá, índios que são pastores, que são agricultores, que são artesãos, que vivem disso. E no caso do Brasil, ou da natureza amazônica, os povos que vivem aqui são muito diferentes dos povos dos outros países. Aqui tem populações indígenas vivendo em aldeamentos, populações indígenas que vivem retirando recursos da floresta, ribeirinhos que vivem da pesca principalmente e da caça. Então são bastante diferentes uns dos outros. As populações que vivem na região amazônica têm muito mais chance de sobreviver no interior da floresta devido à maior quantidade de recursos que nela existe e que pode ser extraído. Pois bem, dessa aula era isso e o assunto que nós vimos hoje está no livro de vocês e também na apostila que foi disponibilizada no grupo.